Hoje eu vou falar um pouco sobre as palavras mágicas, que muitas vezes, quando criança, nós aprendemos e depois, com o tempo, essas palavrinhas parece que vão ficando para trás, que é por favor, obrigada, obrigado, com licença. Essas são as palavrinhas mágicas e que elas têm um fator muito importante quando a criança ela vai crescendo e na pré-adolescência, na adolescência e na fase adulta, essas palavras elas precisam continuar a ser faladas. E muitas vezes, quando vai se chegando na fase da pré-adolescência, adolescência, vai se deixando de utilizar essas palavras. Só que as pessoas que estão à volta, os pais que estão educando, muitas vezes eles não percebem. E muitas vezes acreditam que porque o filho ou a filha já estão, entre aspas, grandes, então para que vai falar? Então, para que vai pedir licença? Para que vai pedir por favor? Por que faz isso, né? E né, os pais precisam entender que essas palavras são palavras que precisam ser utilizadas a vida inteira. E ele tem um significado muito maior, porque é a sociabilização. É quando o adulto ele começa a se transformar e começa a entender como ele vai viver dentro de uma sociedade. Em que uma sociedade em que muitas vezes quando você deixa de falar determinadas palavras, você parece que acaba tendo uma postura que não é uma postura adequada perante os outros. É como, entre aspas, se você fosse uma pessoa que não tem educação, que não tem trato social. E muitas vezes essa pessoa ela tem sim educação, ela é uma pessoa boa, só que de repente ela não usa essas palavras porque não foi incentivada. E muitas vezes essa pessoa, né, esse adolescente, esse pré-adolescente, ele também não convive em uma casa em que as pessoas pedem para elas dentro da casa, com licença, por favor, obrigada, porque muitas vezes dentro da casa se acredita que porque você convive com a pessoa, você não precisa falar essas palavras. E precisa sim, porque quando você convive, você precisa saber até onde é o seu limite do falar, até como você fala com a outra pessoa. E muitas vezes as pessoas acreditam que simplesmente falar é abrir a boca e falar, e não é. Quando você vai falar com a outra pessoa, precisa se pensar como eu vou falar com esse outro, de uma forma que o outro entenda e de uma forma que ele volte essa comunicação de uma forma prazerosa, de uma forma tranquila, de uma forma para entender. Porque para que serve a comunicação? A comunicação ela serve para um comunicar-se com o outro, um falar com o outro. Então, se eu falo, quem está do outro lado ele precisa entender. E ele precisa entender de uma forma que eu não estou impondo, eu não estou exigindo, mas eu estou conversando, eu estou dialogando. E por quê? Porque dessa forma é muito mais fácil a conversação, é muito mais fácil chegar-se num diálogo até o final de uma maneira tranquila, de uma maneira amena. E por quê? Porque se nós pensarmos em nós mesmos, nós somos assim. Nós não gostamos de fazer as coisas que os outros impõem. Então, simplesmente chegar e falar assim: pega aquela garrafa. Pega aquele prato que está ali. É totalmente diferente de você falar: pega por favor aquele prato que está ali. Pega por favor aquela garrafa que está aí. Não é assim. Quando se fala dessa forma, não é se menosprezar, mas sim é utilizar o trato social. E muitas vezes se acredita que dizer por favor, com licença e obrigado está se diminuindo como ser. E bem pelo contrário, não está diminuindo. Você está demonstrando que você tem um trato social, que você tem respeito a você mesmo, que você tem respeito ao seu próximo. Então, quando nós educamos os nossos filhos para falar essas palavrinhas mágicas, que muitas vezes, quando os filhos acabam crescendo, muitas vezes os pais falam assim: ah, mas agora eles já estão grandes, então não precisam usar. Precisam usar sim. Por quê? Porque o mundo lá fora exige o trato social, cada vez mais. Nós vivemos em uma sociedade em que quanto mais trato social, quanto mais você demonstrar que você realmente sabe conviver dentro de uma sociedade, quanto mais você demonstra que você se respeita de verdade, respeita o seu próximo, você sabe como chegar na outra pessoa e falar de uma forma com trato social, de uma forma polida, de uma forma cada vez mais em que você realmente demonstre o respeito pelo outro, você é uma pessoa diferenciada. Você é visto de uma forma diferenciada.
Então, quando nós passamos para os nossos filhos esses tratos sociais, essas maneiras, essas, entre aspas, essas palavrinhas mágicas quando são crianças, e que eles utilizam e que amam utilizar essas palavrinhas no dia a dia, nós estamos ensinando muito além, estamos ensinando muito mais do que simplesmente dizer por favor, dizer obrigado. Muito mais do que isso, nós estamos ensinando a essas crianças que a vida adulta é uma vida em que exige um trato social muito mais avançado, exige você conseguir falar com o outro de uma maneira mais adequada. E quantos adultos nós vemos na nossa sociedade que não têm trato social? Quantos adultos nós vemos que não foram também incentivados a ter um trato social? E muitas vezes as pessoas acabam falando, ah, mas ele não tem trato social, mas ele é muito inteligente. Ah, ele não tem trato social, mas ele faz outras coisas que são legais. Tudo bem, mas o trato social também faz parte do desenvolvimento do ser, né? É o ser integral, aquele ser em que ele tem todas as partes o mais desenvolvido possível. E isso é muito fácil, é só questão de aprendizado desde pequeno. E mesmo que depois essa criança cresça, esse adolescente cresça, e que ele vá chegar numa vida adulta que acabe deixando de utilizar essas palavras, a vida vai mostrar para ele que ele vai precisar sim utilizar essas palavras, só que ele já vai ter internalizado isso. Então, para ele vai ser muito mais fácil o entender. Porque ele não vai ser, por exemplo, quando um adulto que diz assim, ah, eu não digo obrigado, eu também não falo por favor e eu também não peço licença. Então, esse adulto, para ele andar no meio da sociedade, o trato social dele é muito defasado. Então, é um adulto que, infelizmente, acaba ficando deixado de lado, porque quando é adulto, as pessoas não vão fazer quando é criança, né? Quando era aquela criancinha que fala, não, você precisa falar sim, porque é bom você falar com o outro, para o outro saber que você é educadinho. E o que, que é o outro saber que você é educadinho? Na verdade, é o outro entender que você tem sim um trato social, que você tem sim condição de estar trabalhando num meio diferenciado. E por quê? Porque cada vez mais se exige isso dentro da sociedade, se exige isso dentro do mercado de trabalho. Então, quando o seu filho, a sua filha for procurar algum trabalho, alguma forma, né, de quando ele cresce, que ele começa a procurar forma de sustentar, é obviamente que ele vai ser uma pessoa que vai ser diferenciada, em que todos vão querer que ele fique perto. Por quê? Porque ele tem o trato social, porque ele foi direcionado para conviver dentro de uma sociedade e para ter postos maiores, para ter capacidade para administrar mais pessoas, para ter capacidade de levar um grupo. Por quê? Porque ele tem uma condição diferenciada. Então, quando nós estamos falando das palavrinhas mágicas, nós estamos, na verdade, fazendo com que os nossos filhos aprendam cada vez mais o que é você conviver dentro de uma sociedade, onde você tem que respeitar-se, respeitar o seu próximo e passar para o seu próximo de uma maneira que você esteja dialogando, que você esteja conversando e não que você esteja impondo as suas ideias, como muitas vezes nós vemos muitos adultos que acreditam que o fato de nunca pedir desculpa, do fato de nunca dizer obrigado, do fato de nunca estar utilizando essas palavras, que eles são, entre aspas, vamos dizer assim, superiores às pessoas. E que, na verdade, a imagem que se passa não é essa. A imagem que se passa é que, nessa condição, eles são tratados pelos outros como pessoas que não têm um trato social, que não desenvolveu o trato social, que não desenvolveu o autoconhecimento, a autorreflexão, que não desenvolveu como utilizar do seu conhecimento para trabalhar a si mesmo e trabalhar dentro da sociedade com os outros. Então, cada vez mais, esse adulto ele vai ter dificuldade, sim, de cada vez mais entrar em determinados lugares, de fazer parte de determinados lugares onde o trato social ele é muito mais observado. Então, quando nós falamos de educação, nós precisamos também olhar que para os nossos pequenos, desde que eles começam já a aprender o obrigado, o por favor, o com licença,
Faz parte sim, que é bonitinho sim você ver a criança falar, mas não é só porque é bonitinho, mas é porque também nós estamos ajudando essa criança a crescer, a fazer parte de uma sociedade diferenciada. E isso começa desde cedo. E quando continua na pré-adolescência, na fase de adolescência e na fase de adulto, continua-se sendo observado para que esse filho e essa filha continuem da mesma forma, sendo preparados para uma sociedade que cada vez mais ela pede para que quem está procurando uma colocação, que esse profissional cada vez mais ele seja gabaritado para ele fazer parte de uma situação que muitas vezes a gente sabe que na nossa sociedade cada vez tem menos espaço para esses profissionais. Então, nós precisamos entender como que funciona a nossa sociedade e fazer com que os nossos filhos eles sejam educados de uma forma em que eles possam pertencer a essa sociedade de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa. E muitas vezes nós vemos que, às vezes as crianças falam assim dentro de casa, ai, muito obrigada, por favor, com licença. Mas os pais não respondem dessa forma. Muitas vezes os pais acreditam que porque eles são pais, eles não precisam falar as palavrinhas mágicas. E precisam, porque faz parte. Por que precisa? Porque esses pais, eles estão sendo o espelho desses filhos. Então, cada vez que um filho ele fala para o pai, ele fala para a mãe, obrigado, com licença, por favor, e tem que existir uma resposta a essa situação, uma resposta positiva. Então, se um filho fala, pai, mãe, obrigado, eles têm que responder, por nada, meu filho, ou de nada, meu filho. Estamos sempre às ordens. Ou quando é o contrário, né? Quando o pai responde, ou a mãe responde, obrigada, meu filho. Ensinar que o filho também tem que responder, por nada, estarei sempre às ordens, ou palavrinhas assim, similares, para que haja esse trato social. E é muito interessante que uma vez eu vi um caso de um senhor que ele veio para o Brasil, ele não falava direito a língua portuguesa, e ele foi trabalhar numa multinacional. E nessa multinacional que ele estava trabalhando, as pessoas achavam que ele era muito grosso, porque ele simplesmente mandava as pessoas fazerem. E ele não entendia por que as pessoas achavam que ele era grosso. E numa dessas conversas, ele quase não falava a língua portuguesa, e numa dessas conversas ele me perguntou por que eu acreditava que ele era uma pessoa que estava passando essa imagem e que ele mesmo não entendia como mudar essa imagem. E eu expliquei para ele, eu falei assim, na nossa língua portuguesa, em qualquer língua, quando nós estamos falando, essas palavras mágicas são uma das primeiras palavras que precisariam ser ensinadas para as pessoas que vão falar outra língua, porque sem a gente perceber, inconscientemente, são palavras que abrem caminho, são palavras e que as pessoas quando começam a ouvir, elas cada vez mais vão vendo que aquela pessoa ela tem um trato social, e não é só na língua portuguesa, é em qualquer língua. Então, eu passei para ele essa situação e falei, mesmo na sua língua, quando você chega perto de uma pessoa, você não tem o hábito de falar thank you. Então, se você falar thank you, na nossa língua é obrigado. E assim eu fui conversando com ele e fui passando o que estava de diferente. E ele falava assim, na minha língua assim, se eu não falo por favor, se eu não falo obrigado, se eu não falo com licença, eles realmente acham que é uma pessoa que não tem educação, que não tem trato social. E eles, inclusive, eles diziam isso dos estrangeiros. E eu falei, por que eles falam isso dos estrangeiros? Eles falam isso porque muitas vezes os estrangeiros não percebem que na outra língua funciona como a língua deles. Porque o trato social parece que ele é meio deixado de lado, mas ele é importantíssimo em qualquer língua. Então ele começou a utilizar. Então toda vez que ele ia em algum lugar, entrar no elevador, ele dizia com licença, ou ele dizia obrigado, ou ele dizia por nada, ou ele começou a utilizar essas palavrinhas mágicas, né? E, e foi interessante que na empresa eles começaram a falar, nossa, como ele mudou. Antes ele era uma pessoa intragável, antes ele era uma pessoa que ele simplesmente mandava a gente fazer. E agora ele pede por favor. E depois ele veio falar isso, mais tarde ele veio comentar, ele falou assim, nossa, e realmente deu uma diferença, porque eu notei que muitas pessoas nem me olhavam direito. E ele tinha um cargo alto na empresa. E as pessoas não olhavam. Então, assim, ele já tinha um cargo alto, tinha uma postura dessa, então, o que acontecia? As pessoas se afastavam dele, diziam assim, ah, mas ele não quer nem que as pessoas cheguem perto dele.
E ele, na verdade, ele não tinha desenvolvido a percepção de falar as palavrinhas, entre aspas, as palavrinhas mágicas, que era utilizada na língua portuguesa, porque ele não falava direito a língua portuguesa, ele estava em aprendizado. E aí ele passando a usar as palavrinhas mágicas, o por favor, o obrigado, com licença, as pessoas começaram a notar diferente e as pessoas acreditavam que ele tinha mudado muito. E na verdade, o que ele fez? Ele colocou algo que ele sabia, que ele já utilizava na língua dele, mas que ele não sabia como fazer na nossa língua, porque ele não tinha percebido que era simplesmente a forma como você fala. Então, muitas vezes, quando a gente vê, por exemplo, pessoas que simplesmente vão falando sem perceber se o que elas estão falando é de uma forma que a outra pessoa está entendendo, de uma forma que ela está passando para outra pessoa, para que a outra pessoa entenda o que ela está querendo falar. Essa pessoa muitas vezes diz assim, mas eu falo, as pessoas não entendem, ou eu falo e as pessoas dizem que eu sou grossa. Por que será que é isso? Por que será que as pessoas têm essa percepção? Então, muitas vezes é olhar a forma que a gente fala com as outras pessoas, utilizando essas palavras, utilizando de uma forma que você possa sim falar com aquela pessoa, mas que você utilize as palavras. Então, por exemplo, mesmo dentro da educação, quando nós vamos usar o imperativo com os nossos filhos, nós também precisamos utilizar essas outras palavras. Então, por exemplo, tire o prato da mesa, é imperativo. Tire o prato da mesa, por favor. Você está utilizando o imperativo e você está utilizando o por favor. Então você continua no imperativo e da mesma forma você utiliza uma palavra para que ele entenda que você está falando o que realmente precisa fazer, mas ao mesmo tempo você está tendo trato social. Então não é, vamos dizer assim, não é o rebaixar-se, mas é você saber como você permeia a língua portuguesa, que não é só a língua portuguesa, que se fosse em qualquer outra língua você também precisaria saber como você fala, como você se comunica. Porque quando nós estamos falando da comunicação, ela é muito mais do que simplesmente falar. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Então, o nosso falar com a outra pessoa, nós precisamos primeiro entender o que nós estamos falando e como nós estamos falando e colocar-se no lugar do outro. Será que nós gostaríamos que o outro falasse dessa forma? Qual a forma que nós gostaríamos que o outro falasse conosco? De repente, a mesma forma que nós podemos falar com essa outra pessoa. E assim nós desenvolvermos cada vez mais o trato social. Porque muitas vezes as pessoas elas falam, são entendidas de uma forma errônea, as outras pessoas acabam acreditando que esses adultos, que esses adolescentes, que esses pré-adolescentes, eles não têm educação, e na verdade falta um pouco do trato social, falta dizer de uma forma que o outro compreenda de uma forma diferenciada. E foi muito interessante que quando eu tive esse contato com essa pessoa que não era daqui do Brasil e que estava aqui no Brasil, trabalhando em uma multinacional, e que ele precisava entender o que estava acontecendo, que ele não conseguia fazer com que as pessoas que trabalhavam com ele entendessem melhor, que as pessoas que trabalhassem, que estavam trabalhando com ele não entendiam o posicionamento dele, muitas vezes essas pessoas diziam por trás dele que ele era uma pessoa intragável, que ele era uma pessoa que tinha uma posição de superioridade, ele mesmo não entendia por que isso acontecia. E simplesmente trocando essas palavrinhas, que muitas vezes parecem tão bobinhas, né? Mas você, falando para quem você vai dirigir a palavra, né? Obrigado, por favor, com licença, isso já muda toda a dinâmica de você mesmo, da sua pessoa e a sua volta. Então a gente começa a ver que muitas vezes são coisas pequenas, muitas vezes são mudanças pequenas que não são observáveis, mas que elas são muito pontuais e que elas fazem muita diferença onde quer que nós estejamos. Então vamos observar mais os nossos filhos, porque falar essas palavras vai muito além. Na verdade, nós como pais, nós estamos preparando os nossos filhos para uma sociedade que cada vez é mais competitiva, para uma sociedade que cada vez mais precisa se desenvolver o trato social e principalmente para eles mesmos como pessoas.
para eles entenderem eles mesmos, entender o próximo e olhar para o próximo de uma maneira diferente, posicionar-se de uma maneira diferente. Mesmo porque cada vez mais nós vemos essas crianças que estão vindo agora, que são crianças que já nascem com os olhos abertos, são crianças que muitas vezes já soltam alguns sons já desde os primeiros dias, são crianças em que elas já têm um olhar diferenciado, você já pode notar que tem crianças que olham como se já estivessem dizendo o que querem, e elas simplesmente estão olhando, e com o olhar elas já dizem muitas coisas. Então, são crianças que vêm sim muito diferenciadas. Então, cada vez mais precisamos estar prontos até para educar essas crianças que chegam, porque elas vão precisar de limites e vão precisar entender que esses limites, eles são colocados para o próprio bem delas, para que elas cada vez mais consigam estar numa sociedade, para que elas façam realmente a diferença nessa sociedade, porque são crianças que vêm sim para mudar o mundo, que são crianças que vêm sim para fazer o diferencial, porque cada vez mais nós vemos que as gerações, quanto mais novas, quanto mais à frente elas vêm, mais preparadas elas vêm, mas elas precisam de um direcionamento cada vez maior. E esse direcionamento ele é feito em casa, não é na escola. Todo esse direcionamento, os pais precisam estar preparados. Então, não dá para se esperar que esse direcionamento dessa criança, ele seja feito simplesmente quando chegar na escola, já vai ser tarde demais. Porque para essas crianças, educar essas crianças já tem que ser desde a barriga, desde o ventre, com a mãe falando, com o pai falando, com os pais falando, fazendo com que essa criança entenda já o mundo dela, o mundo à sua volta, que já entenda o que é amor, o que é respeito, o que é você saber quando você fala, como você fala com o outro. Então, entender todos esses limites, porque eles já se posicionam. Já são crianças que praticamente vêm com características mais de liderança. Então, cada vez mais precisa-se sim fazer com que essa liderança ela tenha limites, ela tenha uma forma de olhar, uma forma de fazer com que as pessoas que estão à sua volta realmente entendam o que elas querem passar. Porque muitas vezes nós vemos desde pequenininho, já se observa na nossa sociedade, aquelas crianças em que elas já comandam muitas vezes pai e mãe. Já dizem, olha, eu quero isso e aquilo. E quando a criança diz eu quero isso e aquilo, o que esses pais precisam dizer? Não, não é assim que se fala. Como que nós vamos ver? Vamos primeiro ver se realmente tem condição e a palavrinha mágica, por favor. Por quê? Porque vai estar educando essa criança. Ah, mas ele é bonitinho falar isso quando é pequeno. Sim, só que desde pequenininho, falando dessa forma, quando ele cresce, não vai ser mais bonitinho. E aí vai ser aquela criança que, quando cresceu, ficou aquele adulto intragável, aquele adulto que ninguém quer por perto. E vai ser uma criança que vai ser triste, vai ser um adulto que ele vai ser triste quando crescer, que muitas vezes pode desenvolver depressão, pode desenvolver várias patologias. Por quê? Porque ele não foi dito para ele como ele ia desenvolver esse trato social, como ele ia fazer com que tudo isso que ele vem, que muitas vezes essas crianças já vêm com uma sabedoria completamente diferente, desde pequeno eles já sabem pegar um celular, um computador, um note, ele já liga com maior facilidade. Muitas vezes essas crianças estão auxiliando os próprios avós a como abrir o celular, como destravar um celular, ou como baixar os joguinhos. Então, eles precisam sim ter o trato social, inclusive com esses mais velhos, que muitas vezes você vê que as crianças falam assim, nossa, avó, por que você não consegue fazer isso? Ai, pai e mãe, por que vocês... Imagina que vocês não conseguem fazer isso. Então, assim, já ir direcionando essas crianças que existe um olhar diferenciado, né? Quando o outro não sabe fazer, o que você tem que fazer? Você tem que auxiliar essa pessoa. Então, se seu avô não sabe fazer, se a sua avó não sabe fazer, você precisa ir com carinho chegar a eles e dizer: vem aqui, avô e avó, que eu vou te ajudar. Então é diferente. Então já desde pequenininho, essa criança ela já começa a desenvolver, porque agora eles vêm muito diferenciados. Eles já vêm para um mundo praticamente prontos, mas eles precisam ser direcionados sim. Eles precisam ter essa educação de base, que é dentro de casa, não é na escola, é dentro de casa. Quando eles forem para a escola, isso já tem que ser desenvolvido. Eles já precisam entender.
como que eles vão entender os limites. E até um olhar diferenciado para todas as outras pessoas, porque tem muitas crianças que a gente vê que eles já vêm tão preparados que muitas vezes eles veem os jogos e falam assim, nossa, eu não acredito que você não sabe jogar, porque para eles realmente é fácil. Né? Então ensinar essa criança, se você vê que o outro não sabe, o que, que você tem que fazer? Auxiliar o outro. Porque a nossa sociedade é dessa forma. Então, muitas vezes você vai chegar em um ponto em que você não vai saber algumas coisas. Então, alguém vai te ensinar. Então, o que você sabe, você passa para frente. O que o outro sabe, ele também vai passar para frente. E é assim que vai formando a nossa sociedade. Então, já ir construindo essa cabecinha, já ir construindo essa criança desde pequenininho, desde bebezinho, quando já começa nas manhas, quando já começa a demonstrar que tem uma personalidade forte, já desde essa época, já precisa sim estar ensinando os limites de uma forma amorosa, com muito diálogo, com muita conversa, porque também são crianças e que elas precisam de muito diálogo, elas precisam de muita conversa. São crianças que elas precisam entender o porquê. Então, o porquê que eu preciso falar por favor? Por que que eu preciso falar com licença? Por que que eu preciso me desculpar? Pelo trato social. Você precisa de se desculpar, e falar todas essas palavras, por quê? Porque você vai estar falando com o teu próximo. Então, nós, dentro da nossa sociedade, nós falamos de uma forma com o outro, respeitosa. E esse respeito por quê? Porque nós demonstramos que nós estamos falando com o outro e queremos que o outro entenda o que nós estamos falando e da forma que o outro também vai fazer da mesma forma. Então, é interessante que muitas vezes nós vemos crianças que falam assim, que os pais, por exemplo, falam assim, eu só vou fazer isso se você falar por favor. Aí a criança vira para o pai ou para a mãe e fala assim, mas você não fala por favor. Por que você quer que eu fale por favor se você não fala? Então, é diferenciado, é uma criança que já vem diferenciada. Então, os pais precisam estar preparados para isso. Então, quando o pai ele fala por favor, ele tem uma outra forma de abordar, ele também, mas eu também falo. E eu estou te ensinando que é assim que se faz, que é o respeito pelo seu próximo, é o respeito a você mesmo, respeito pelo próximo. Então, são coisas que têm que estar dentro da educação de base. E cada vez mais, essas crianças que estão vindo, elas precisam desses limites muito mais próximos, muito mais aprofundados, de limites que façam que essas crianças desenvolvam cada vez mais. Porque senão elas acabam sendo crianças que, como adolescentes, como adultos, vão ser intoleráveis. Vão chegar uma época em que, se eles não forem educados da forma correta, eles vão ser percebidos de uma forma diferente, que não é realmente a forma deles, porque são crianças, sim, que vêm e que se desenvolvem muito rápido e que entendem muito rápido, mas eles precisam dos porquês, eles precisam saber os limites e precisam aprender a utilizar cada vez mais essas palavrinhas mágicas e tantas outras que muitas vezes são deixadas de lado dentro da educação e que faz parte sim do desenvolvimento e que faz parte do pai, da mãe, dos pais estarem ensinando para essas crianças e passando para essas crianças que tudo isso faz parte de uma conscientização deles mesmos, de uma conscientização de viver numa sociedade e de entender a si mesmo, entender ao seu próximo e trocar cada vez mais o que eles sabem, o que eles aprendem, assim como os outros também vão trocar coisas que eles muitas vezes não vão entender. E que isso faz parte da sociedade, que essa troca, ela sempre vai existir, um auxiliando o outro. E assim a gente cada vez mais vai construindo uma sociedade diferenciada, uma sociedade onde as pessoas vão se respeitando, uma sociedade onde cada vez mais nós vamos vendo que os adolescentes vão virando adultos e esses adultos são adultos que são o ser integral, onde ele consegue identificar e consegue cada vez mais entender-se como pessoa e passar para o seu próximo de uma maneira cada vez mais integralizada, socializada. E isso é muito importante para uma sociedade que cada vez mais aparece na nossa frente como uma sociedade que precisa de pessoas assim, que está precisando muitas vezes que as pessoas mudem a forma de comportar-se, mude a forma de viver, conviver uns com os outros, harmoniosamente, respeitosamente.
E essa condição, ela vem desde a barriga, vem desde pequenininho, vem desde casa, onde todos já se comportam dessa forma. Não só um ser, mas todos, um auxiliando o outro nessa nova etapa educacional, que é o que é colocado na psicologia da educação, onde a gente acaba auxiliando no desenvolvimento de todos esses novos seres que estão vindo, todas essas novas crianças que vêm agora, que nascem e que precisam sim ter uma educação diferenciada, para que elas possam trazer todo esse conhecimento que muitas vezes a gente já vê que vem desde pequenininho, que já nasce com esse conhecimento, mas que eles possam colocar em prática cada vez mais para um mundo cada vez melhor, para um mundo onde as pessoas realmente tem uma evolução diferenciada, um auxiliando o outro.